Existe uma revolução gigantesca acontecendo no Brasil neste exato momento, e o mais surpreendente é que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar dela. Ela não aparece diariamente nos telejornais, não é uma ferrovia, não é uma rodovia, nem mesmo um porto. Na verdade, ela é muito maior do que qualquer uma dessas obras, porque ela conecta todas elas. Enquanto milhões de brasileiros seguem suas rotinas normalmente, uma gigantesca rede de infraestrutura trabalha 24 horas por dia, ligando fazendas, caminhões, ferrovias, hidrovias e navios em uma engrenagem capaz de movimentar bilhões de reais todos os anos. E talvez o mais impressionante seja justamente isso. Quase ninguém percebe que ela existe. Durante décadas, parecia não haver alternativa. Toda a riqueza produzida no coração do Brasil precisava percorrer milhares de quilômetros até os grandes portos do Sul e do Sudeste. Mais caminhões, mais combustível, mais pedágios, mais congestionamentos, mais custos. Era como se o Brasil tivesse se tornado uma potência agrícola mundial, mas continuasse utilizando uma logística construída para um país muito menor. Imagine um caminhão carregado de soja deixando uma fazenda no norte de Mato Grosso há 20 anos. Antes mesmo de ligar o motor, o destino já estava praticamente definido. A carga seguiria por milhares de quilômetros até Santos ou Paranaguá. Dias de viagem, filas enormes, estradas sobrecarregadas, custos elevados, cada quilômetro percorrido significava menos lucro para quem produzia e menos competitividade para o Brasil. Era um modelo que funcionava, mas que começava a mostrar seus limites. Enquanto isso, a produção agrícola brasileira não parava de crescer. Safras cada vez maiores, novas áreas produtivas, tecnologia no campo, máquinas mais eficientes. O Brasil produzia mais, muito mais. Só existia um problema: como transportar tudo isso? Foi exatamente nesse momento que uma pergunta começou a surgir entre especialistas em logística. E se existisse um caminho muito mais curto, um caminho capaz de reduzir milhares de quilômetros, diminuir custos, economizar tempo e aproximar o Brasil dos principais mercados consumidores do planeta? Durante muito tempo, essa ideia parecia distante, quase impossível. Mas, silenciosamente, algumas peças começaram a se mover. Primeiro surgiram novos terminais de transbordo, depois vieram investimentos em rodovias. Novos corredores logísticos começaram a ser planejados, as hidrovias passaram a receber mais atenção. Portos praticamente desconhecidos ganharam importância, e sem grandes anúncios, um enorme quebra-cabeça começou a ganhar forma. A princípio, pouca gente percebeu. Cada obra parecia independente, uma duplicação aqui, um terminal ali, uma pavimentação, uma ferrovia em planejamento, uma hidrovia sendo ampliada. Nada parecia fazer parte do mesmo projeto, mas fazia. E quando todas essas peças começaram a se encaixar, o mapa das exportações brasileiras começou a mudar. Talvez a maior transformação logística da história do país estivesse acontecendo diante dos nossos olhos. Sem alarde, sem grandes discursos, sem que a maioria da população percebesse, mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais impressionante. Não estamos falando de uma única obra. Estamos falando de um sistema inteiro funcionando como um organismo vivo. Os caminhões saem das fazendas, abastecem terminais logísticos, as cargas seguem para barcaças. As barcaças percorrem milhares de quilômetros pelos rios amazônicos. Depois, chegam aos portos. E dali seguem para navios gigantescos que cruzam oceanos rumo à Ásia, Europa, Oriente Médio e diversos outros mercados. Tudo conectado, tudo sincronizado. Tudo funcionando como uma única engrenagem. E quando observamos esse sistema de cima, é impossível não perceber que estamos diante de uma verdadeira mudança de paradigma. Durante décadas, o Brasil olhava para o Sul quando pensava em exportação.
Hoje, esse olhar começa a se deslocar lentamente para o norte. E essa mudança não aconteceu por acaso. Ela foi construída ao longo de anos, com investimentos públicos, com investimentos privados, com planejamento, com tecnologia e principalmente com uma visão estratégica que poucos brasileiros conhecem. Esse sistema tem um nome: Arco Norte. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas existe uma grande chance de que boa parte dos alimentos consumidos em diversos países passe nos próximos anos exatamente por essa rota. E o mais curioso é que o Arco Norte não começou com um porto, nem com uma rodovia, nem com uma ferrovia. Ele nasceu quando todas essas obras passaram a conversar entre si. Foi nesse momento que o Brasil começou, silenciosamente, a redesenhar o próprio mapa logístico. Mas para entender por que essa transformação pode mudar a economia brasileira pelas próximas décadas, primeiro precisamos conhecer as peças que formam esse gigantesco quebra-cabeça, porque é justamente aí que a história fica ainda mais impressionante. Quando ouvimos falar no Arco Norte pela primeira vez, é comum imaginar que estamos falando de um único porto. Mas essa é justamente a maior diferença. O Arco Norte não é um lugar, é um sistema que reúne alguns dos portos mais estratégicos do país, espalhados pela região norte e nordeste. Entre eles estão Itaqui, no Maranhão, Barcarena e Vila do Conde, no Pará, Santarém, Miritituba e Itacoatiara, no Amazonas, e Santana, no Amapá. Durante muito tempo, muitos desses portos tinham importância regional. Hoje, passaram a ocupar uma posição estratégica para toda a economia brasileira. Mas eles nunca conseguiriam fazer essa transformação sozinhos. Era preciso criar caminhos capazes de levar a produção até eles. É exatamente aí que entram as grandes obras que começamos a conhecer nos últimos anos. A BR-163 talvez seja o exemplo mais emblemático. Durante décadas, ela foi lembrada pelos atoleiros, pelas filas intermináveis e pelos prejuízos causados aos produtores rurais. Hoje, boa parte dessa realidade ficou para trás. Com a pavimentação praticamente concluída e os investimentos em novos trechos, a rodovia passou a funcionar como uma das principais portas de entrada do Arco Norte. Todos os dias, milhares de caminhões deixam Mato Grosso carregados de soja, milho, algodão e outros produtos. O destino já não é necessariamente Santos. Muito antes de chegar ao litoral, eles seguem até Miritituba. Ali acontece uma operação que impressiona pelo tamanho. Centenas de caminhões descarregam praticamente sem parar. A carga é transferida para enormes barcaças. Cada comboio transporta o equivalente a centenas de caminhões. E então, começa uma nova etapa da viagem. As embarcações seguem pelos rios Tapajós e Amazonas até alcançar os grandes portos marítimos. É uma mudança que parece simples, mas reduz centenas de quilômetros percorridos por estrada. Economiza combustível, diminui custos logísticos, reduz emissões de poluentes e torna os produtos brasileiros ainda mais competitivos no mercado internacional. Mas essa transformação está longe de terminar. Existe uma obra que pode ampliar ainda mais toda essa capacidade: a Ferrogrão. Projetada para ligar Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, ela poderá transportar milhões de toneladas de grãos todos os anos. Se sair do papel, deixará de circular um enorme número de caminhões pelas rodovias. Ao mesmo tempo, aumentará significativamente a eficiência desse corredor logístico, e ela não está sozinha. A Ferrovia Norte-Sul começa a consolidar outro eixo fundamental para integrar diferentes regiões produtoras. Já a futura FICO promete conectar novas áreas agrícolas à malha ferroviária nacional. Quando olhamos para cada uma dessas obras isoladamente, elas parecem projetos independentes. Mas quando observamos todas juntas, a imagem muda completamente. É como olhar para um mapa iluminado. Cada rodovia, cada ferrovia,
Cada hidrovia, cada porto, funciona como uma peça de uma única engrenagem. E talvez seja justamente isso que faz do Arco Norte algo tão diferente. Ele não substitui Santos, não substitui Paranaguá, não elimina os grandes portos do Sul e do Sudeste. Na verdade, ele complementa toda a estrutura logística brasileira. Distribui melhor os fluxos de exportação, cria novas alternativas, reduz gargalos históricos e torna o sistema muito mais eficiente. Os resultados já começam a aparecer. Nos últimos anos, uma parcela cada vez maior das exportações brasileiras passou a utilizar os portos do Arco Norte. Isso significa viagens mais curtas, menores custos, maior velocidade no escoamento das safras e uma posição cada vez mais competitiva para o Brasil no comércio internacional. Tudo isso acontece em um momento em que o planeta enfrenta um desafio gigantesco. A população mundial continua crescendo. A demanda por alimentos aumenta ano após ano. E poucos países possuem capacidade para ampliar sua produção agrícola como o Brasil. Mas produzir mais nunca foi suficiente. Era preciso transportar melhor. E talvez essa seja a verdadeira missão do Arco Norte. Não apenas movimentar cargas, mas permitir que o Brasil continue alimentando centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo de forma cada vez mais eficiente. É por isso que tantos especialistas consideram essa transformação uma das mais importantes da infraestrutura brasileira nas últimas décadas. Ela não muda apenas o caminho dos caminhões, ela muda o caminho da economia, do desenvolvimento regional, da competitividade nacional e do futuro das exportações brasileiras. Talvez o maior segredo do Arco Norte nunca tenha sido a construção de novos portos, nem de novas rodovias, nem de novas ferrovias. Seu verdadeiro segredo sempre foi outro: fazer todas essas estruturas trabalharem juntas, como um único organismo, como uma única estratégia, como um único Brasil. E talvez seja exatamente isso que poucos perceberam até agora. Enquanto muitos enxergam apenas obras espalhadas pelo mapa, uma nova rota para o futuro do país já está funcionando, silenciosamente. Todos os dias, movendo milhões de toneladas, conectando continentes e mostrando que, muitas vezes, as maiores revoluções acontecem longe dos holofotes. Se você chegou até aqui, agora entende por que o Arco Norte pode ser uma das transformações mais importantes da história da infraestrutura brasileira. E aqui no Futuro Brasil, nós vamos continuar acompanhando cada uma dessas grandes obras que estão redesenhando o nosso país. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, porque a próxima grande transformação do Brasil pode já estar acontecendo neste exato momento.